Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal Teclas Daniel com as principais notícias e informações do São Paulo nesta segunda-feira. Mais uma semana começando, que você tenha uma semana super abençoada, mas o São Paulo começou daquele jeito, deixando o torcedor de cabelo em pé, cabelo arrepiado. Mas para aquele torcedor que já acompanha o São Paulo desde a gestão Casares, principalmente na questão de bastidores, já está meio vacinado, né? Mas a nova é surpreendente, meus amigos. Segura aí que já vamos conversar um pouquinho sobre isso, que acaba aí gerando para o São Paulo mais uma dívida, né? É impressionante. O São Paulo de hoje em dia é assim, por conta de incompetência, mais uma vez, tá? Vamos lá, ontem eu não trouxe vídeo para vocês, né? Tinha avisado vocês que estava viajando e tal, daí ontem voltei de viagem, mas, cara, não estava muito com pique, não, de gravar conteúdo, fazer alguma coisa para vocês. Então, ontem, depois de muito tempo, acabei tirando um dia, ficando assim, relax, de boa. Mas hoje o São Paulo conseguiu tirar um pouco da nossa paciência, pessoal. Vamos falar também um pouquinho aí do Lucas Moura. Oscar, que sofreu uma nova lesão, né? Esse caso Oscar, ele tá meio assim misterioso, para falar a real para vocês, né? Falar também um pouquinho sobre o Ferrarese, o Tapia e, cara, Marcos Antônio e Luciano. Vamos comentar um pouquinho também mais uma vez sobre o Luciano, porque surgiu uma nova informação referente se fica ou não o Luciano para o próximo ano. Mas sobe aquele likezão pra gente, que é importante, dá aquela força aí, sobe o like, porque quando o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, tá sempre ativo, comentando nos nossos conteúdos, teclando, né? Lembra da época do Orkut, né? Vamos teclar, então tecla aí, deixa um comentário aí pra gente, rapaziada. Vamos trocar uma ideia, porque tem bastante assunto hoje para vocês aqui nesse vídeo. Então sobe o likezão aí, se inscreva no canal também para dar aquela força, bater na marca. Eu vou escolher uma pessoa que tá sempre aqui ativa, aparecendo, chamando a minha atenção para ganhar um presente, uma camisa do nosso tricolor. E aquele recadinho rapidinho da Mais Ágil para você que possui saldo no seu FGTS e precisa antecipar uma grana para sua conta e não sabe como. A Mais Ágil é a melhor empresa para você conseguir ter esse saldo de forma imediata na sua conta, e até 24 horas você já tem essa grana na sua conta. Só entrar em contato, falar que viu aqui através do canal Teclas Daniel. É uma empresa séria, parceira do Teclas há mais de 3 anos, já ajudou bastante gente e certamente vai te ajudar nessa também. Então, ó, lembrando, tá? Se você conseguir antecipar o seu saldo com os amigos, você também concorre a uma camisa do seu time do coração todo mês. Então, entre em contato agora mesmo com os amigos da Mais Ágil. Bom, rapaziada, vamos lá. Primeiramente, falar o que vai acontecer amanhã no São Paulo. Depois de muito tempo, o Casares concederá uma entrevista coletiva com a imprensa, horário marcado às 9 da manhã. Vou tentar trazer uma live para vocês nesse horário, para a gente acompanhar essa coletiva juntos aí, tá? Lá no canal Teclas Esportes. Então amanhã, 9 da manhã, uma entrevista com o Casares. Veremos aí quais serão, né, as perguntas dos jornalistas, né? Porque é raro isso acontecer. E amanhã é o momento de apertar o cara, perguntar coisas assim que vem acontecendo no São Paulo, o que não acontece, né? Então é o dia aí dos caras mostrarem para que estudaram para ser jornalista, né? Então vamos ver amanhã como que serão essas perguntas aí para o Casares. Mas a princípio, né, ele deve apresentar números financeiros também nessa entrevista aí coletiva com a imprensa. Já às 9h30 da noite, aproveitando a imprensa no CT da Barra Funda, eles também vão poder ali cobrir o treinamento do São Paulo. Então, treino aberto para a imprensa amanhã a partir das 9h30 da manhã. Então, a tendência aí é que a entrevista coletiva do Casares deve durar menos de 30 minutos. Bom, vamos lá então, rapaziada. O São Paulo, né, a informação de momento, para iniciar a semana, no caso, era o São Paulo trabalhar Lucas Moura e também Oscar para a partida contra o Grêmio. Então a intenção do São Paulo era ter os dois à disposição e tal, e virarem titulares daqui para frente. Porém, rapaziada, surgiu aí uma nova lesão do meia Oscar.
ele acabou se queixando de dores na panturrilha esquerda, acabou passando por exames, né, avaliações clínicas também, que identificou uma lesão muscular no jogador, que já está em tratamento no Refis. Então o caso do Oscar é algo assim bem nebuloso, né, porque tinha muitas informações surgindo, até de negócio de coração dele e tal, foi relacionado a alguns jogos, né, boatos no caso, tá, porque confirmação a gente não tem. Então, só passando o boato que tinha surgido sobre essa situação do Oscar. O São Paulo chegou, relacionou o atleta em algumas partidas, sequer entrou em campo. Muitos torcedores acreditam que foi meio que um migué, né, para deixar ele lá, só para dizer que está recuperado, né? E acontece aí que agora o São Paulo comunicou uma nova lesão do jogador, e essa lesão deve tirar ele dos gramados por pelo menos um mês, né? Então a tendência é que a gente nem vai contar mais com o Oscar nessa temporada, tá, pessoal? Então, com essa nova lesão do Oscar, só para você ter noção, tá? Somando a época do Chelsea, época lá da China, que ele ficou lá um bom período, né? E esse momento agora no São Paulo, ele conseguiu empatar em número de lesões, tá? Só no São Paulo, ele teve 4 lesões. Somando Chelsea e China, 4 lesões. Então, para você ver que é um jogador que não tinha histórico de lesão, muito grave e tal, de ficar muito tempo fora. E aqui no São Paulo, no famoso Refis Plus, ele vem tendo lesões atrás de lesões e o São Paulo não consegue recuperar ninguém, né? Então, mais uma lesão aí do Oscar, que certamente deixa o torcedor revoltado, porque ganha quase 3 milhões de reais, né? Cada lugar fala um valor do Oscar, né? Alguns lugares falam que é 2,5 milhões, outros 3 milhões, outros 3,5 milhões. Então a gente nunca vai saber a realidade, tá? Mas que ele ganha muito, né? É o que mais ganha no elenco atual do São Paulo. Não entregou nada na temporada. A gente até comentou na época, né, que o São Paulo estava tentando trazer ele e tal. Cara, eu falava, mano, é um sinal, né, pelo que aconteceu lá atrás, época do Inter, eu não faria a contratação, mas referente à bola, né, é um jogador que pela bola que ele jogava, né, era uma contratação que poderia ser boa, mas pelo que aconteceu, né, lá contra o Inter, na época do Inter, que ele saiu daqui, daí foi chamado de Judas e tal, só por conta disso, cara, ali já era um sinal para o São Paulo não trazer o cara, mas o São Paulo foi teimoso, contratou. Tem a questão de salário também, que a gente não concorda pelos valores que ele ganha, tá? Então, colocando tudo isso na balança, o quanto iria ganhar, o que aconteceu lá atrás, cara, é errado. É errado. E o São Paulo tá pagando o preço hoje. Infelizmente, os caras não aprenderam com os erros do passado. Mas essa gestão atual do Casares, eles merecem esse tipo de situação, tá? Mas aí, o que você acha? Oscar aí, mais uma lesão. É sempre muito estranho tudo que acontece com o Oscar, né? Bom, sobre o Ferrarese, pessoal, dê sua opinião aí, tá? Sobre o Ferrarese, ele jogaria um amistoso amanhã pela Venezuela, porém o jogo foi cancelado. Então amanhã, terça-feira, ele vai se reapresentar no CT e estará apto para jogar contra o time do Grêmio, tá? E referente ao Tapia, rapaziada, a tendência aí é que ele fará a dupla de ataque mais uma vez ao lado de Luciano contra o Grêmio na quinta-feira, jogo às 7 horas da noite, tá? Então vai repetir a dupla que entrou em campo contra o time do Palmeiras. Tapia está em alta no Chile, no último amistoso, deu assistência, jogou bem, teve uma nota alta, né? Então tá ganhando espaço no São Paulo, então hoje ele é considerado um dos titulares do elenco tricolor. E se por acaso o São Paulo quiser adquirir o Tapia, o Gonzalo Tapia, por mais na questão de forma definitiva, né, contratar o jogador de forma definitiva, o São Paulo terá que desembolsar cerca de 12 milhões e 800 mil reais pelo atleta. E para você, vale a pena? O São Paulo tem que contratar o Tapia de forma definitiva? Eu acho que ainda é muito cedo, o jogador ainda tem mais um tempo de contrato com o São Paulo. Eu acho que ainda não é momento de falar em contratação definitiva, ainda mais um valor que o São Paulo hoje acaba que tem muita dificuldade de ter, né? Então eu acho que o momento agora não é de falar de contratação definitiva, ver o jogador desempenhar, ver os próximos jogos dele, terminar o contrato, aí você vê se vale a pena ou não. Mas até aqui eu acho que ele vem entregando até de forma surpreendente, já tem bons números, né? 4 gols e tal.
Veremos, mas ainda eu acho que é cedo de chegar e falar para contratar o cara de forma definitiva. Ele se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. E com 4 gols já pelo São Paulo, ele se tornou o maior artilheiro chileno com a camisa do São Paulo. Tapia já fazendo história no tricolor. Bom, pessoal, a bucha do dia aí, cara, referente a uma multa que o São Paulo vai pagar para o Cuiabá. Já vou trazer essa aí, segura aí, mas se você ainda não subiu o like, sobe aí para dar aquela força pra gente, tá? Olha só, Marcos Antônio, pessoal, o volante está sendo cotado para ser convocado na próxima data FIFA pelo Ancelotti. Várias informações surgindo e tal, de que o Ancelotti vem observando um pouco mais, tendo um pouco mais de atenção no Marcos Antônio. Olhando a idade do jogador que ele está jogando também, né? Certamente ele pode ganhar alguma oportunidade. Eu torço muito para que isso aconteça, porque é um jogador que vem mostrando o seu futebol, aí, mostrando sua qualidade, e certamente eu acho que ele se encaixaria bem na seleção brasileira hoje em dia. E sobre o Luciano, o jornalista da ESPN, Bruno Andrade, soltou uma informação, foi até no YouTube, em uma live que ele estava e tal, e ele quis falar um pouco mais sobre a situação do Luciano, né, que saiu a notícia de que o Vasco tinha interesse nele e tal, mas aparentemente o Vasco não conseguiria contratar ele por questão financeira, né? Isso devido a informações que esse jornalista acabou recebendo. Olha essa aspas do jornalista. Conversei com uma pessoa ligada ao Luciano. Abre aspas do que ela disse. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldade na hora de negociar a questão contratual. E o São Paulo não vive um grande momento financeiro, fecha aspas. Então, ele soltando essa informação de uma pessoa próxima ao jogador, de que não vê o Luciano continuando no São Paulo, mas ele tem contrato, tá? Ele tem contrato por mais um ano no São Paulo. Talvez a renovação de fato não aconteça por questão de idade, né, mano? Tempo já de clube. Não vejo talvez uma renovação acontecendo. Mas a princípio, pelo que eu entendi, isso seria para o ano que vem, que ele não ficaria no São Paulo. Mas já tem até rumores aí do mundo árabe interessado ainda nele e tal. Não sei se isso é verdade. Vamos aguardar aí o próximo mercado abrir para a gente ter mais informações sobre isso, tá? Mas para o Vasco, não sei se acontece dele ir para lá. Eu acho que até o Luciano, acho que não gostaria muito de ir para lá não. Eu acho, achismo meu, tá? Mas o São Paulo não fala nada referente a uma saída dele. Não chegou nada para o São Paulo oficialmente. Mas eu acho que no final do ano começa a criar um pouco mais de barulho a situação do camisa 10 do São Paulo. Eu vi muita gente comentando de que era besteira negociar ele, que ele indo embora ficaria Rigoni e Tapia. Cara, mas eu acho que a questão do Luciano, a gente tem que pensar mais o individual, né? Já tá há muito tempo, né, mano? Ciclo para mim se encerra e do Luciano já tá batendo na porta há muito tempo, né? Então, uma saída dele para mim ano que vem, eu acho que seria melhor para o São Paulo do que ele continuando aqui. Minha opinião, quero saber a sua. Comenta aí, tá? Rapaziada, agora referente à multa que o São Paulo vai ter que pagar para o Cuiabá, cara, é impressionante, né? Foi uma informação do Vene Casagrande, ele soltou a notícia de que o Cuiabá acionou o São Paulo na CNRD, que é o órgão da Confederação Brasileira de Futebol, tá? Que estaria cobrando, que está, no caso, cobrando 1 milhão do São Paulo pela utilização do atacante Gustavo Viana na partida contra o Cuiabá, que ficou 1-1, que foi o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 no dia 11 do mês 6, então, desse ano. Então, o São Paulo teria que pagar 1 milhão porque colocou o jogador para atuar nos últimos 6 minutos. Olha só a incompetência do São Paulo, tá? Então, o São Paulo colocou um jogador que tinha contrato ali de multa, caso ele fosse utilizado contra o Cuiabá. O São Paulo foi lá, colocou o jogador, o Cuiabá quietinho, né, trabalhou ali nos bastidores, acionou o órgão da Confederação Brasileira, cobrando o São Paulo por ter utilizado o jogador. Informações de que o São Paulo alega que essa dívida não é, entre aspas, legal, tá? Que não é legal por ser um jogador ali do Sub-20 e tal, não tem muito por que fazer isso, tá?
Mas, rapaziada, a partir do momento que existe um contrato e o contrato foi assinado, você tem que respeitar. E o São Paulo não respeitou. Certamente passou batido por alguém da administração, né? Alguém que cuida, não sei o setor exato disso, mas alguém que cuida referente a esse tipo de coisas, de cláusulas, né, mano? E não avisou ninguém, né? E para mim muita gente errou isso, tá? Muita gente errou. Não foi somente uma pessoa, não. Para mim foi um erro em conjunto. E esse tipo de situação, para mim, é papo de demissão. Você descobrir e ver quem foi a pessoa que não observou isso, autorizou o jogador a entrar em campo e o São Paulo ter um prejuízo de R$1 milhão. Então isso para mim é papo de demissão. Tomara que amanhã nessa entrevista com o Casares, algum jornalista pergunte referente a isso. O que vai acontecer? Se o São Paulo vai pagar mesmo? Porque tem que pagar, não tem o que fazer. É contrato, gente. O contrato está ali para ser seguido. Foi assinado, vai ter que pagar. Não interessa se é sub-20, se entrou 6 minutos, não interessa. Tem que pagar. E o São Paulo fez merda, vai ter que pagar o Cuiabá. E o detalhe, tá? O São Paulo, para adquirir 60% do jogador junto ao Cuiabá, teria que pagar R$700 mil. Então o São Paulo vai pagar mais pela multa do que pela contratação do jogador. Olha que absurdo, pessoal. Que absurdo. E muitas pessoas, né, reclamavam do Teclas, porque o Teclas pegava no pé da diretoria, porque a comunicação falhava alguma coisa, a questão aí das redes sociais que sempre faltava, colocava a data errada, vários erros que você observava em uma edição de vídeo, a coletiva do Crespo com o áudio distorcido, o áudio ruim, a imagem tremida, várias questões no São Paulo que hoje não anda perfeitamente. Tem vários erros que você observa, né? Recentemente, teve essa publicação que o São Paulo fez da Texas, né? Que é uma corretora de seguros e tal, né? De plano odontológico. E o São Paulo fez essa publicação que vocês estão vendo. Muitas pessoas talvez vão olhar e não vão perceber alguma coisa de errado, né? Mas se você olhar bem, você percebe que é uma imagem feita por IA, por inteligência artificial. Você repara que as estrelas do São Paulo estão mais para o lado esquerdo, perto ali do New Balance, né, do logo da New Balance, e você vê que ela está muito acima do escudo do São Paulo, totalmente desalinhado, né? Não tá legal essa imagem, né? E é uma parada de plano odontológico. E ainda coloca uma IA com um cara com um sorriso todo amarelo. Então, só para você ver, né? Eu sempre comento aqui, mano, os pequenos detalhes fazem muita diferença. Se o São Paulo erra, é um negócio simples desse jeito, até a pauta lá, a ata, eu acho, de uma reunião do conselho, tava lá as estrelas do São Paulo errada. Com estrela a mais, vermelha, ou a menos, nem lembro agora como é que tava. Errado. E isso é um clube sério, mano? Isso é um clube profissional, meus amigos? Desculpa, não é, mano. Não é. Então o São Paulo utilizando IA. O São Paulo não tem uma pessoa lá dentro que faz uma arte, que faz uma edição, não consegue pegar um jogador que tem um sorriso bonito. Todos esses jogadores do São Paulo hoje, todo mundo tem um sorriso lá branco, né, mano? Tem um dente retinho, bonito. Pega um jogador lá, irmão. Faz uma publi com um jogador, tira uma foto, faz a edição bonitinho, um negócio legal, e os caras me entregam isso de uma parceria, gente. Eu teria vergonha de fazer isso pro meu canal. Fazer um negócio desse tipo aqui. E o São Paulo faz isso, gente. Um time que tem recurso, um time que tem hoje mais de 1.200 funcionários, que na época do Leco tinha quase 400, e na gestão Casares aumentou para 1.200. Cadê essas pessoas? Então, para você ver que o São Paulo tem mais volume do que qualidade, né? Então, é o que se tornou o São Paulo hoje, e esse tipo de situação que eu mostrei para vocês não me espanta, porque se um negócio simples desse jeito, o São Paulo erra, imagina algo mais sério. E tá aí provado agora, e eu falava isso direto. Imagine algo mais sério. Eu falava isso, quem acompanha nosso canal tá ligado. Que o São Paulo deve errar muito
por baixo dos panos a gente não fica sabendo algumas coisas. E essa informação a gente ficou sabendo agora, que foi do jornalista Vender Casagrande. Então, meus amigos, é o que se tornou São Paulo hoje. Isso aí. Serviço porco, falta de atenção. Então, a pessoa que cometeu esse erro, que escalou o jogador contra o Cuiabá, irmão, tem que ser punido. Essa pessoa tem que ser demitida do São Paulo. Vamos ver amanhã se vai ter alguém questionando isso, tá? Bom, rapaziada, já falei demais, né? Acho que o vídeo de ontem aí já somou com o de hoje pela quantidade de minutos, né? Tava com saudade de gravar vídeo. Eu fico um dia sem gravar e já fico com saudades. Mas enfim, desculpa aí a enrolação de hoje. Ficou muito grande o conteúdo. Não curto fazer vídeo muito grande, mas foi necessário hoje. Fechou, rapaziada? Bom, essas são as informações de hoje. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Deixe seu comentário aí, fechou? Tamo junto. Valeu!